Fala, meus amigos, bom dia. Bora para mais uma tatuagem. Hoje vai rolar um floral fine line aqui com borboleta, álcool 70 nas mãos, luva, todo o procedimento feito com luvas, tá bem? Então vamos lá, chamei minha cliente, vamos dar uma higienizada no braço ali, pedir para tirar as pulseiras e chegou essa visita inusitada aí, meus filhos, né? Sempre passam no estúdio aí para falar um oi, para dar uma alegrada no dia. Então vamos lá, uma higienizada no braço, certo? Presta atenção antes de colocar o decalque, faça uma marcação com a caneta, achando o meio do braço. Depois eu coloco o decalque ali e marco o decalque, aonde eu vou colocar esse decalque. Para você não ter que ficar colocando o decalque ali várias vezes, entendeu? Isso daí é ruim para você, para o cliente. Às vezes o decalque perde a tinta, tem que tirar outro decalque, tá bom? O creme ali, o stencil que eu uso aquele It The Electric Ink, tá bom? Então vamos lá, depois que eu fiz toda a marcação, eu coloco o decalque ali no lugar certinho, dou uma olhada, né? De olhar clínico e peço para a cliente dar uma olhada no espelho. Já aproveito ali, peço para mostrar para o marido e bora para a tatuagem. Nessa tatu eu estou usando uma agulha 3RL, espessura 12. Daquela marca Aurora. Muitas pessoas aí não conhecem ou se conhecem, ficou até meio assim, pô, Aurora, aquela agulha, né? Que ela é um pouco mais em conta, é ela mesmo. Eu me achei com essa agulha, tá? Eu acho que a agulha de 3 dela tem uma aplicação perfeita. A 312, tá bom? Tem uma aplicação perfeita, não tem um problema com cicatrização. E é ela que eu estou usando. Então, como vocês estão vendo, eu acelerei um pouquinho o vídeo, tá? Eu não deixei o normal. Eu coloquei, se eu não me engano, foi 2.0. Essa minha edição, ela vai até o 100. Então, 2.0 é um pouquinho mais acelerado, para não ficar tão lento. Mas prestem atenção em como eu faço a limpeza, como eu passo papel. Isso é muito importante. Porque se você fica... Ó, a vaselina também, eu só encosto o dedo. Eu não raspo. A mesma coisa eu faço com o papel. Porque se você ficar passando o dedo com a vaselina, você tira o decalque. Se você ficar raspando o papel, você tira o decalque. Então presta atenção que o papel eu dou só uma leve pressionada na pele. Primeiro, nesse tipo de trabalho, eu faço uma marcação rápida, tá? Eu vou só marcando, é uma linha, só que é uma linha mais fina, né? O que acontece? Essas agulhas muito finas, de 3, por exemplo, elas estouram com muita facilidade. Então, uma coisa que eu comecei a fazer, em vez de fazer a linha, o traço direto, eu faço uma marcação, eu faço o traço mais leve, porque ele me dá a possibilidade de depois vir engrossando um pouco esse traço, tá bom? Outra coisa também, tinta, não diluo a tinta, eu não tenho isso. Eu faço meu fine line sem diluir a tinta. Eu uso aquela tinta black da Dynamic, é uma tinta que eu gostei muito do resultado dela. E a máquina, como vocês estão vendo, eu uso uma máquina PEN, eu uso cartucho, faço isso com tudo. Eu uso cartucho para linha, para pintura, para tudo. É a mesma máquina, não fico trocando de máquina, eu só troco de cartucho. E venho trabalhando assim já faz alguns anos, já desde quando eu fui para Portugal. Quando eu cheguei lá com minhas máquinas de bobina, o pessoal falando, meu Deus, máquina de bobina, não acredito. Vai vir fazer barulho aqui. Eu acabei deixando para lá as máquinas de bobina e decidi usar só a máquina PEN. E na hora foi impressionante. Eu me arrependi de não ter usado antes, porque é muito mais prático. Você não tem aquele monte de fio. Você, sabe, é muito mais econômico, é só o cartucho, não tem fonte. Você foca melhor na tatuagem, entendeu? Você não tem preocupação, será que o fio está dando mau contato? Ou será que é a minha fonte? Ou será que é o pedal? Não tem nada disso. Inclusive, para quem está começando agora na tatuagem, eu sempre indico começar logo com uma máquina PEN, que você acha algumas aí até com um precinho legal. Você não precisa comprar uma máquina renomada, mas você pode comprar uma máquina intermediária,
um preço legal, uma máquina que vai funcionar bem, você vai conseguir tatuar. Para quem está começando, eu acho muito bom isso daí. Então presta atenção agora, olha lá o processo. Estou refazendo a linha. Eu estou engrossando um pouco mais, algumas áreas, olha lá, eu construo a minha linha. É um processo de construção. Eu vou desenhando a minha linha. Eu não passo de uma vez. Entendeu? Esse que é o truque aí para não estourar o traço, ó. Eu passo, dou uma olhada, vejo se ficou bom, se está bem pretinha, porque o fine line, se você não deixa essa linha bem pretinha e ela fica meio avermelhada, é um sinal que não pegou muito bem. Essa linha tem que estar bem pretinha. Mas para isso você tem que prestar muita atenção. De repente pode ser o cartucho que você está usando que não está aplicando direito, porque existem vários tipos de cartucho e nem todos são bons. E olha aquela sombrinha rastelada aí, ó. Aquela sombrinha, eu faço ela, eu vou riscando ela, mas de forma mais superficial, para ela não ficar uma linha marcada. Ela vai virar uma linha mais fraca, e aí eu consigo fazer uma sombra com isso. Entendeu? Olha lá o efeito que fica bonito, ó. O efeito da folha, né? Vejo muita gente apanhando para fazer esse efeito na folha, né? Então, esse efeito é como se fosse uma linha, você vai fazer o mesmo procedimento da linha, porém com a mão mais suave, mais leve, sem aprofundar tanto a sua agulha. Olha lá. Em alguns casos eu faço como se fosse uma sombrinha mesmo, né? Uma raspadinha um pouco mais rápida ali. Olha lá, mas olha ali, ó. O efeito de linha, ó, tá vendo? É como se fosse uma linha um pouco mais rápida e mais leve. Olha como ficou clarinho essa sombra, né? Como fica bonito. A gente tem que levar em consideração nesse trabalho o seguinte: geralmente as flores do fine line elas são mais claras, né? Então a gente precisa dar uma sombreada maior nas folhas, que é para dar o contraste, porque tem muitos trabalhos que eu vejo por aí, o cara faz a sombra leve, a flor leve, ou seja, a gente olha de longe e a gente nem entende o que é. A gente não consegue distinguir o que é folha e o que é pétala. Então é importante você dar uma definição maior nas folhas, se você quer deixar uma flor mais leve, mais suave, entendeu? A escrita é o mesmo processo. A escrita também eu gosto de vir, faço traço fino e depois eu venho trabalhando ali, ó, deixando um traço mais consistente. E se você não é inscrito no canal, já aproveita, se inscreve no canal, deixa um like, deixa um comentário, me ajuda a fazer esse canal crescer, tá bom? Vamos contribuir para o mundo da tatuagem, para que o conhecimento chegue a todos e a tatuagem volte a crescer de forma legal, de forma, né, como tem que ser uma tatuagem artística, tá? Porque a tatuagem vem mudando muito durante os anos, né? Ao longo dos anos tem mudado muito e ela tem perdido muito da arte, né? Então eu acho que a arte ela unia os tatuadores, né? A arte, a pintura, o desenho, fazendo com que nós se tornássemos colegas e não somente concorrentes. Porque o problema de não ter a arte na tatuagem é que todo mundo vira concorrente do outro. E isso é uma coisa negativa, porque se a gente quer crescer como profissional, a gente precisa estar alinhados com outros profissionais. Me segue no Instagram também, Renato7 Tatu. Lá você vai poder ver um pouco mais as fotos ali dos meus trabalhos, como eu faço a edição, né? E se você é tatuador, eu tenho algo especial para você. Eu tenho um e-book com todas as técnicas que eu uso aqui para captação de cliente, como marketing, como eu faço a minha forma de enviar mensagem para meus clientes, né? Mensagens persuasivas que façam com que os clientes despertem assim para querer fazer uma tatuagem mais rápido. Porque no mundo da tatu é muito fácil a gente aprender a tatuar, mas a parte difícil é captar os clientes, né? Essa é a parte mais complicada, até porque com o crescimento aí do número de tatuadores, então cada esquina tem um estúdio. Então, se a gente ficar esperando um cliente vir atrás da gente, vai acabar demorando para a gente tatuar. Então, eu tenho algumas ferramentas aí muito úteis aí
que vai ajudar qualquer pessoa a seguir o passo a passo, a no mínimo dobrar o faturamento. Agora como vocês estão vendo, o papel eu já posso dar uma esfregadinha, né? Mas assim, lembra sempre de passar a vaselina. Olha lá, ó. Passei o papel, vaselina. Muita gente anda falando que a vaselina não presta para tatu, que a vaselina atrapalha a cicatrização, a pigmentação. Mas a vaselina, ela ajuda o quê? Na hora da limpeza, o papel deslizar. Ela ajuda também, porque assim, a agulhinha, né, o processo da aplicação da tinta é como se fossem microinjeções. Então a agulha ela entra na pele e essa vaselina ela ajuda na hora da agulha entrar na pele e não entrar com tanto atrito. Ela meio que dá uma deslizada entrando com mais facilidade na pele. Ora, se você não tem essa vaselina, pode ser que cause um atrito. O pessoal está mudando muita coisa na tatu, muitos influencers, né, colocando coisa nova, preto diluído. Então, o que acontece? O preto, o bonito da tatuagem é um preto bem pretinho. Agora você vai diluir o preto, o que acontece? Aquela tatu ela vai cicatrizar já meio acinzentada, entendeu? Então, e aí você vai ter que ficar retocando, porque até isso, os influencers já estão incentivando a você ficar retocando tatuagem. Ou seja, você vai ter um custo maior de material. Eu não sei se faz sentido isso, mas eu prefiro trabalhar já com material de qualidade, para que o cliente, se for realmente necessário, faça o retoque. Mas caso ele cuide direitinho, caso a aplicação fique perfeita, eu acho que não tem necessidade do cliente sofrer de novo a dor da tatuagem, do tatuador ter que gastar de novo com material, entendeu? Então a gente tem que pensar em tudo isso, porque vou só dar um retoque, não é um retoque. Às vezes o cliente vem de longe, às vezes o cliente ele perde um dia de trabalho, né, para estar ali fazendo a tatu e ele vai ter que ficar vindo quantas vezes retocar a tatuagem porque você está diluindo a tinta, entendeu? E muito importante também você se preocupar com os cuidados que você vai indicar para o seu cliente, porque a tatuagem ela precisa de um cuidado especial, principalmente esse tipo de tatuagem aí que tem um traço mais fininho. Se você indica qualquer pomada, né, tem pessoas que indicam óleo de não sei o quê, ou então indica pomadas muito oleosas, pomada para queimadura, essas coisas, isso daí ajuda a perder a pigmentação, entendeu? Outra coisa que estão falando também, porque não pode colocar gelo na tatuagem. Poxa, eu indico gelo pós-tatu. Eu falo para o cliente, assim que você terminar, né? Assim que você chegar na sua casa, pega umas pedrinhas de gelo, põe num saquinho e por cima do plástico ou do curativo, você coloca e faz uma compressa de uns 15 minutos, porque o gelo ele vai ajudar a fechar os poros, mantendo a pigmentação, a tinta ali dentro da pele. E também vai tirar a irritação, vai desinchar, o cliente vai sofrer menos. Você entendeu? Então, e tudo isso facilita para que sua tatuagem tenha uma cicatrização melhor, para que a pigmentação fique mais bonita, mais viva, entendeu? Então é tudo isso, é um conjunto de fatores que você vai incluir aí nesse pacote da tatuagem. Eu aconselho também você, depois que você fez a tatu, entrar em contato com o seu cliente, perguntar se a tatuagem está cicatrizando direitinho, perguntar se está tudo bem. No caso, se é um cliente novo, se ele disser que está tudo ok, está tudo perfeito, te agradeceu, aproveite, mande o link do seu Google, da sua página do Google, peça para ele deixar uma avaliação. Isso vai ajudar muito você aí na hora que na hora que as pessoas forem buscar um tatuador ali, que for procurar no Google, essas avaliações vai te dar um ponto positivo, vai te ajudar a captar novos clientes, vai passar mais autoridade, mais segurança para os clientes na hora que vê as avaliações, os comentários. A gente tem que ser intencional em tudo. A gente tem que cuidar do nosso cliente e já aproveitar também que esse cliente feliz,
ele é uma das maiores propagandas que a gente tem para o nosso trabalho. Então a gente tem que aproveitar mesmo, pedir ajuda para ele, entendeu? Aproveitar que ele está feliz com aquela tatuagem nova, que ele está com aquela autoestima a milhão ali, entendeu? Se você postou ali no Instagram, manda para ele também, peça para ele deixar um comentário lá na sua foto do Instagram. E assim nós vamos crescendo, aprendendo, evoluindo cada vez mais. E mais uma vez eu pedi, hein? Se não se inscreveu no canal, vai lá, se inscreve no canal, deixa um like, deixa um comentário, ativa o sininho. Todo dia aqui no Instagram, no YouTube, eu faço live falando sobre tatuagem, dando dicas, falando sobre o mercado da tatu, falando sobre mentalidade, né? Como você crescer, como você melhorar a sua mentalidade para você poder crescer como profissional e como pessoa também, porque as coisas estão todas interligadas. Não tem como você ser um bom profissional sem ser uma boa pessoa, uma pessoa melhor, né? Eu acho que está tudo interligado. A questão de você ser um bom profissional está ligado ao respeito que você vai ter pela pele do seu cliente, pelo seu cliente como pessoa, a forma como você trata ele, a forma que você entende, né, a vontade dele de fazer essa tatuagem, os desenhos, entendeu? Tudo isso é uma coisa que a gente deve estar sempre aprendendo, sempre estudando como se tornar uma pessoa melhor, como se tornar uma pessoa mais agradável para os nossos clientes, né? Sabendo conversar com eles de forma que eles se sintam relaxados, confortáveis. Como eu disse no começo desse vídeo, essa tatuagem ela foi feita em 1 hora e 4 minutos, tá? Eu acelerei o vídeo para que a gente pudesse colocar aqui no YouTube. Então, mas imagina uma tatuagem dessa feita em 1 hora e 4 minutos. Tudo isso foi graças a um trabalho de parceria. O meu cliente super relaxado, quase dormindo ali, entendeu? E quando ela chegou nervosa, suando, com medo de que a tatuagem fosse doer, porque ela já tinha feito outras tatuagens com outros profissionais e a experiência não foi das melhores. Então, quando ela chegou já suando, né, com medo ali de que ia sofrer muito. Uma coisa que vocês podem reparar nessa tatu, nem plasma tá saindo, né, aquele sanguinho, nem plasma sai. Então é uma aplicação boa, essa agulha funciona bem, esse sistema, né? Essa técnica que eu estou mostrando para vocês, que é da construção da linha, ou seja, é o menos para o mais. Eu sempre trago isso na tatuagem, tá? O menos para o mais. Então eu vou do claro para o escuro. Olha lá, eu vou sombreando, limpo. Precisar de sombra, coloco um pouquinho mais. Eu vou sempre limpando e vendo e vejo como que está essa sombra para não ficar escuro demais. A gente só tem que tomar cuidado para não estourar o traço, né? Então, o que que acontece? Como eu disse para vocês, olha, eu passei várias vezes no mesmo lugar, vocês estão vendo, mas sempre uma aplicação suave. Se você tem a mão pesada, você tem que aprender a controlar sua mão, porque senão vai estourar a pele, vai passar da camada de pele, e aí pode criar casca de machucado e pode até sair a tinta da região que você ficou mexendo. Então prestem muita atenção, tá? Olha lá, ó. Aplicação suave, limpo. Olha lá, ficou pretinho, não mexo mais. Ó, então muito cuidado, muito cuidado. A pele é frágil. Se a gente mexer demais, a gente pode estar machucando. Eu sou tatuador há 25 anos e essa foi a técnica que eu desenvolvi para que eu faça um trabalho rápido,
sem machucar o cliente. Eu não sei se falei, mas você sabe que a tatuagem, quando você começa, um dos motivos que eu faço essa linha fininha é porque quando a gente começa a tatuagem, o corpo ele libera um tipo de anestésico, né? Fazendo que a pessoa sinta menos dor. Não sei se vocês já repararam, às vezes você vai tatuar a pessoa, nossa, parece que já adormeceu, não tem lugar que você passa que eu nem sinto mais nada. Então é isso. O organismo libera um tipo de anestésico para aquela região. Por isso eu começo com uma linha bem fraquinha. E aí o cliente ele não sente tanto. E aí quando o corpo libera esse tipo de anestésico, é a hora que eu venho trabalhando mais. E aí o cliente já vai estar mais relaxado, o psicológico do cliente já vai estar mais tranquilo, já criou aquela imagem mental de que a tatuagem não vai doer. É um conjunto de fatores que nós temos que estar atentos. E se a gente estiver consciente em relação a isso, pode ter certeza que o nosso trabalho é muito mais rápido e muito mais fácil. E a nossa preocupação vai ser exclusivamente em fazer um trabalho bem feito. Porque o cliente já vai estar de boa ali. Então, aquela preocupação, será que ele vai sofrer? Será que ele vai mexer? Isso daí já não vai ter mais. No caso do girassol, eu gosto de dar um toquezinho realista no miolo, tá? Então, as pétalas eu mantenho o padrão da tatu, mantendo as pétalas mais claras. Lembra que eu falei? A tatuagem fine line, o bonito, né, no caso do floral, é o contraste. Então, algumas áreas, por exemplo, as folhas, eu escureci. Mas no caso da flor, as pétalas eu procuro deixar bem suavezinho. Eu acho que é isso que dá o toque bonito nela. Esse contraste. Porque tem muita gente que faz a tatuagem aí tudo muito claro, que você não entende nada, você não consegue distinguir a pétala da folha, ou então tudo muito escuro, que também é o mesmo problema de você não saber o que é pétala, o que é folha, o que é borboleta. Então as folhas eu procuro manter esse padrão de textura em todas, para ficar fácil de reconhecer. A borboleta, tracinho fino, com detalhes dentro, mas a bordinha mais escura. Tá? Isso ajuda também a separar os elementos, tá bom? Pode ver que esse girassol ele passa por trás da folha e da borboleta. Então eu preciso dar um jeito de não deixar isso daí confuso. E é com a linha, com a pinturinha e com a sombra que eu vou fazer essa distinção dos elementos, tá? Sombrinha leve. A saidinha do miolo eu gosto de dar uma escurecida ali, ó. Pra dar uma profundidade, né? Tá vendo ali, ó? Bem ali onde eu acabei. Ó lá ali, ó. Ali eu gosto de dar uma escurecida ali, ó. Pra dar aquele efeito de pétala. Pétala na frente, pétala atrás, sabe? A profundidade. Esses pequenos detalhes são detalhes que você aprende desenhando. Então, por isso é importante o tatuador ter uma noção de desenho, tá bom? Não seja necessário, para começar na tatuagem, não seja necessário você ser um desenhista. Você pode começar fazendo tatuagens minimalistas, né, tatuagens só de linhas, e paralelo a isso, você ir fazendo um cursinho de desenho, aprimorando sua técnica de luz e sombra. Tá? É isso que muita gente não explica. Tem gente que fala, não, tatuagem você não precisa saber desenhar. É verdade, você pode começar fazendo trabalhos mais simples. Porém, se você tem um pouco de habilidade de desenho, a sua tatuagem vai ter um diferencial muito grande das outras tatuas, de outras pessoas que não sabem desenhar. A sua tatuagem ela vai ter uma estética melhor na hora de você colocar ela no corpo, o stencil, né?
ela vai ter um tamanho também diferenciado. Você vai passar a fazer a tatuagem personalizada para o seu cliente, mesmo sendo um desenho de internet. Essa tatu vai ser personalizada, o tamanho vai ser para o braço, para a perna, para onde quer que seja, vai ser um tamanho personalizado para o seu cliente. Presta atenção agora o detalhe do miolo, bolinhas, tá? Eu vou fazendo bolinhas em todo o miolo, dentro, fora, tudo bolinha. Esse é um efeito que eu acho bonito do girassol. Tem gente que vai fazendo em forma de quadradinhos, como se fosse escamas, né? Mas não aquela escama que é uma por uma. Vai fazendo linhas e cruzando essas linhas. Fica bonito também. Mas eu particularmente, eu gosto mais das bolinhas. Então, vou fazendo bolinha em tudo. Lembra do contraste, tá? A gente precisa dar um contraste, um miolo para as pétalas. O contraste da tatuagem é o que vai dar a vida na tatu. Então, um miolo de girassol ele é bem escuro. Então, ó, vamos lá, o miolo ele é mais escuro ainda. Então, o que eu faço aqui? Estou definindo, sombreando bastante. Olha lá, ó. Venho com as bolinhas. Olha lá. Depois que eu sombrei o miolo, agora eu sombrei a parte de fora, que é para dar aquele efeito tridimensional na tatu. Miolo bem escurinho. Olha lá, agora a parte de baixo. Vamos lá. É uma sombra rastelada, tá? Aquela sombra que você vai jogando ela. Você encosta e joga para cima. Encosta e joga. Encosta e joga. E passo várias vezes. Mas lembra, várias vezes fraquinho. Não vai carcar a agulha aí que você estoura a pele, entendeu? E outra, cada pessoa tem um tipo de pele. Eu moro no litoral, então aqui a pele é um pouco mais grossa. Então ela não pega tão fácil assim, entendeu? Porque a pele, quando está queimada do sol, ela tem um pouquinho mais de dificuldade de aplicação. Não é que nem uma pele mais branquinha, uma pele mais fina. Então, por isso, eu tenho essa liberdade de passar um pouco mais, até chegar no tom que eu quero. Talvez, se fosse uma pele bem branca, além de eu ter que fazer essa menos vezes essa sombra, eu teria que talvez diluir esse preto. Porque aí eu estou usando preto puro para tudo. Mas por quê? Como eu disse, uma pele mais grossa, queimada do sol. Agora uma pele branca, talvez o preto puro ele ficaria escuro demais, muito marcado. Então eu teria que usar o quê? Um preto, um tipo de sume, um preto diluído, tá bom? Eu estou dando mais uma reforçada ali, ó, na saidinha da pétala, que é para dar aquele toque que eu falei para vocês de profundidade. Olha lá. Uma olhada boa, a linha tem que estar perfeita. Lembra também, a linha tem que estar pretinha. Se você tem aquela linha que ficou meio avermelhada, dá um retoque. Ó, e por que que eu estou vendo isso agora? Porque agora o vermelho da pele já saiu. E aí eu consigo ver melhor se está pretinho, se não está, se precisa de um retoque. E agora eu vou dar um toquezinho de branco, tá? Não é que o branco vai ficar para a vida toda. Como eu disse, eu moro numa região de litoral, muito sol. E o branco, a tinta da tatuagem, ela fica embaixo da nossa camada de pele, aonde fica a cor, né? Aonde fica a melanina. Então a nossa pele, ela tem como se fosse um insufilme em cima da tinta. Quanto mais escuro esse insufilme, mais opaco fica a tatuagem. E no caso do branco, por ser uma cor muito clara, ele acaba sumindo com facilidade. Então esse toquezinho aí que eu dou, ele vai deixar um tom de pele mais claro. Olha que bonito que ficou esse trabalho. Olha o efeito do girassol ali, ó. E é isso. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal. Tamo junto.